Amém. Irmãos, nós acabamos de ver aqui um teatro onde uma pessoa era seduzida por diversas questões, por diversas oportunidades. Só que por trás de cada questão, nós percebemos que o inimigo aqui representado, aonde o inimigo vem para usar diversas pessoas, diversas situações, para nos tirar da presença de Deus. Só que também nós vimos aqui um Deus, um Cristo, que tem todo o poder para libertar e para curar. E aqui essa peça, nós vimos que essa pessoa, ela foi liberta, ela foi salva pelo poder de Cristo, pelo amor de Cristo. Existem pessoas que estão deixando de acreditar na igreja. Existem pessoas que estão deixando de acreditar na igreja. Pessoas que viveram na igreja. Pessoas que cresceram na igreja. Mas pessoas que estão desistindo da igreja. Pessoas que esqueceram o quanto que a igreja foi importante na vida dela. O quanto que a igreja ela é importante na vida de pessoas. Existem pessoas que estão dizendo que não é mais necessário ir para a igreja. Você pode ser cristão do seu jeito. Você pode servir a Deus longe da igreja. Não precisa ir para a igreja. Você não precisa servir, você não precisa estar em uma igreja. Existem pessoas que usam exemplos de outras igrejas. Exemplos ruins. E diz, olha, a igreja é tudo igual, o pastor é tudo ladrão, a igreja é tudo igual, eu não vou para a igreja. E aí, colocam também como uma desculpa para também não frequentar a igreja. Só que nesse mês, nós aqui temos pregado, nós temos percebido que igreja é um lugar para viver, igreja é um lugar para conviver, não há vida fora do corpo. Eu preciso da igreja. Você precisa da igreja. A igreja é o lugar onde Deus põe o solitário para viver em família. A igreja é o lugar onde Deus põe o solitário para viver em família. Esse é o lugar que nós estamos vivendo. Irmãos, esse é um privilégio para nós. Infelizmente não são todos os povos cristãos que têm esse privilégio de viverem assim, onde tem um lugar como nós temos. Existem muitos povos que ficam escondidos. Existem pessoas que não têm igreja para ir. Sei lá, tem lugares que são os povos não engajados, lugares que não existe nenhuma igreja. Ou regiões onde a cada 50, 100 quilômetros existe uma igreja. E nós aqui no Brasil, nós somos privilegiados, porque nós temos essa oportunidade. Alguns dizem que o Brasil será o maior celeiro de missionários para o mundo. Daqui pessoas serão enviadas para povos não engajados, não alcançados, para pessoas que não conhecem o amor de Cristo. Só que para isso nós, enquanto igreja, nós precisamos entender o tamanho do poder que Cristo colocou em nós. Esse poder não é nosso, o poder foi dado por Deus para nós. Esse poder foi entregue para cada um de nós. A igreja não é uma organização, não é um clube, não é um lugar onde a galera se encontra. A igreja é um organismo vivo. A igreja é um organismo vivo.
Aqui é o lugar, irmãos, aonde pessoas nascem novamente. Aonde pessoas nunca encontraram um lugar como esse. Um lugar onde é possível encontrar amor. Onde é possível encontrar respeito. Onde é possível ouvir falar de Jesus Cristo. Aqui é o lugar onde nós vemos pessoas se encontrando com Jesus Cristo. É lugar de recomeço. É lugar de esperança. A minha oração é que cada pessoa, quando entrar nessa porta, possam se encontrar com Jesus Cristo. Cada pessoa que entrar aqui neste lugar, possa ter um encontro com Jesus e ter a sua vida transformada. Porque aqui é o lugar onde Jesus Cristo é pregado, falado e vivido. E é claro, irmãos, que nós temos problemas. Aonde você já ouviu falar de um lugar onde tem pessoas e não tem problemas? Me diz. Só lá no céu, né? Só lá. E aí a gente cria uma ilusão aonde na igreja não vai ter problemas. Ô meu filho, aqui tem problemas. Aqui tem desentendimentos. Aqui nós erramos uns com os outros, irmãos. Não adianta a gente criar na nossa cabeça um lugar aonde nós nunca vamos nos desentender, nunca vamos brigar, nunca vamos ter maus entendidos, porque nós somos pessoas, nós somos pecadores. Tem alguém aqui que não tem pecado? Todos nós temos pecados. Todos nós erramos. Todos nós falhamos. Mas aqui é um lugar de conserto. Aqui é um lugar de perdão. Aqui é um lugar de recomeço. Se na sua família, na sua casa, o pau quebra, panelas voam, você acha que aqui não? Aqui também nós somos uma família. Nós somos uma família. Nós somos imperfeitos. Nós somos falhos. Às vezes as pessoas ficam chateadas com o pastor ou com alguém, mas porque criam uma expectativa de perfeição. Ô irmão, ninguém aqui é perfeito não, filho. Você está chateado com o pecado do irmão? Você também tem o seu. Você também tem as suas falhas. Você também tem os seus erros. A gente fica criando expectativa. A gente fica criando expectativas. Aonde que idealizamos o nível de santidade perfeita que aqui na terra, irmão, nós não vamos encontrar. Somos pecadores. Nós somos pecadores e somos falhos. A grande questão é, estamos prontos a viver com as falhas uns dos outros? Essa é a questão. Estamos prontos a viver com os erros uns dos outros? Estamos prontos a tolerar os nossos irmãos em amor? Parece que não. Parece que nós estamos em busca de um lugar perfeito, aonde nem nós somos. Acho que o nosso mal, irmão, é falta de espelho. O nosso mal é falta de espelho. A gente tem olhado pouco para nós. A gente tem olhado para todo mundo. Menos para nós. Menos para nós. Eu erro. E como eu fico feliz quando eu encontro alguém que tolera o meu erro. Mas quando eu fico triste... como eu fico triste quando eu encontro alguém que não tolera os meus erros, por conta da expectativa que é colocada em mim. Como é que é ruim, né? Ter que viver suprindo a expectativa dos outros. Não, eu não preciso. Nós não precisamos. Eu quero viver
Eu quero ter uma vida que glorifique e honre o nome de Deus. Eu quero reconhecer os meus erros, sim. Eu quero melhorar, eu quero pedir perdão todos os dias pelos meus erros. Eu quero, mas eu também quero ser perdoado. Eu também quero ser perdoado. E eu também preciso perdoar. Fala assim, ó, eu quero ser perdoado. Agora fale o mais difícil. Eu quero perdoar. Exatamente. É dessa forma, irmãos. É muito mais fácil. Como eu quero ser perdoado. Mas eu também preciso perdoar. Eu também preciso perdoar. E aqui é esse lugar. Aqui é o lugar do novo nascimento. Aqui é o lugar do novo nascimento. Aonde nós vimos aqui nesse teatro. Lá fora. O mundo tem destruído, o mundo tem acabado, o diabo tem roubado. E ainda existem pessoas que falam que não se precisa de igreja. Existem pessoas que cresceram na igreja e falam que não precisam mais de igreja. Esse dia eu estava ouvindo um cara, não vou nem falar o nome dele porque eu não gosto de induzir ninguém, mas é um influencer aí, criado na igreja, e o cara saiu da igreja. E ele falando que quando era da igreja, ele fazia tudo certinho, e não bebia, e não fumava, tal, falou um monte de coisa. Só que ele cansou disso e viu que era uma viagem, um negócio tudo errado, tal. Ele decidiu sair da igreja, porque a igreja está alienada, a igreja está... Poxa, o cara tem uma família, o cara tem uma mulher, o cara tem um filho. O cara cresceu aprendendo os valores. E depois, por conta de uma frustração, ele chuta o balde. E acaba com a igreja. Quantos de nós, não sei, quantos aqui foram criados na igreja? Levante a mão aqui. Alguns aqui. Quantos de nós, criados, alguns levantaram a mão, ainda estão sendo criados na igreja? Nós fomos criados na igreja e a gente esquece dos princípios que nós aprendemos em família. Nós esquecemos o quanto que a igreja, ela foi importante para o nosso desenvolvimento. O quanto que para mim, também criado na igreja, foi importante ver o meu pai e a minha mãe vivendo na igreja. Quanto que eu tenho de referência da minha vida familiar. Eu não tenho uma referência, irmão, de domingo, de ver o meu pai e a minha mãe em casa assistindo um Fantástico para ir para a igreja. Eu não tenho essa referência, para não ir para a igreja. Eu não tenho essa referência. Eu não tenho essa referência do meu pai ficando em casa para assistir um jogo de futebol por conta da igreja. Eu não tenho essa referência. Eu não tenho essa referência. Agora me preocupa nós, criados na igreja, qual referência nós estamos passando para os nossos filhos? Qual referência? O que seu filho vai lembrar dos domingos? Ele vai lembrar talvez do domingão, não é mais Faustão, né? Agora é do Hulk. Ele vai lembrar do domingão do Hulk. Ele vai lembrar do domingo legal. Ele vai lembrar de outras coisas. É que eu lembrei do domingo legal na minha infância, que não é bom lembrar. Não é bom lembrar. Anos 90, anos 2000. Televisão, sem chance. Continuando. E nós devemos entender qual referência nós estamos passando para os nossos filhos. O que eles vão lembrar? Dizem que aquilo que é ensinado para a primeira geração tende a morrer na terceira. Tende a morrer na terceira geração. A terceira geração ela perde. A terceira geração ela perde. Vocês perceberam aqui quem estava apresentando o teatro? São os nossos filhos. São os nossos filhos. Até um tempo atrás, os filhos da igreja eram todos bebezinhos. Os filhos da igreja agora, eles estão entrando na adolescência.
Nós agora vamos viver um novo momento como igreja. Nós já estamos vivendo um novo momento como igreja. Agora serão os nossos filhos. Antes nós falávamos do Wellington, do Danilo, do Nicolas, dos meninos aí. Agora nós vamos falar do Lucas, do Gade, da Heloísa, do Caleb. Agora vai falar do filho da filha da Madalena, do filho da Patrícia. Agora o jogo vai virar. O jogo vai virar. E nós precisamos nos preparar para isso. Como eu, enquanto família, estou me preparando. O quanto estou me preparando para o meu filho entender o que é a igreja. Será que eu estou... Ele está vendo, irmão, não é falar. A gente fala demais. É viver. A gente não se lembra de muitas palavras. Pelo menos eu lembro muito de situações. Eu lembro de situações. O que seu filho vai lembrar é de situações. O que o seu filho vai lembrar é de momentos. O que o seu filho vai lembrar é de exemplos. Então nós precisamos entender como nós estamos preparando os nossos filhos e a nossa família. No mundo, o que opera no mundo? No mundo opera individualismo. O resultado desse individualismo é o abandono. Pessoas estão abandonadas. O resultado desse individualismo é ruptura. Ruptura de laços. Todos os laços do mundo são frágeis. Quem viu, a gente não quero julgar, não sei o motivo, mas olhando aí pelo que a mídia fala, né? Aquele ator que foi atropelado e tinha um amigo dele. O que o amigo dele fez? Vazou. Não sei porquê. Mas vazou. O mundo, ele tem como pauta a individualidade, o individualismo. O resultado desse individualismo é o abandono, é a ruptura dos laços. Laços estão sendo cortados o tempo todo. O tempo todo. Laços estão sendo cortados. Qual que é o resultado dessa ruptura e desses laços cortados? É a solidão. O resultado é a solidão. A solidão e o abandono. A solidão e o abandono. Eu estava vindo do Bosque Maia esses dias com Felipe. Um menininho pequenininho, 7, 8 anos. 8 anos porque eu perguntei a idade dele. A gente estava indo embora de bicicleta. O menininho, tio, você está indo lá para o Vale dos Machados? Falei, não estou indo não. E você? Não, estou indo para lá. Mas cadê seu pai? Cadê sua mãe? Eu estou sozinho. Quantos anos você tem? Eu tenho 8 anos. Pegou a bicicleta dele, e foi. Com 8 anos, sozinho. Vale dos Machados e atrás do Carrefour. Mas, é claro que não posso colocar um julgamento, mas qual que deve ser a realidade? Qual que é a realidade dessa família? Qual que é o contexto dessa família? Como é que essa família vive? Será que esse menino conhece seu pai? Será que esse menino tem o pai? Como é que está essa mãe? Talvez com um laço quebrado. Uma mãe que não recebeu amor, que não tem amor para dar. E algumas pessoas ainda falam que, para que igreja? Para que igreja? Igreja serve para quê? Só serve para tirar o dinheiro do povo. Só serve para enriquecer a vida do pastor, de pessoas. Nós precisamos resgatar a identidade da igreja. Não que ela tá sendo ferida, prejudicada, não, mas que nós precisamos entender, assumir essa identidade. Assumir essa identidade. E ser igreja de fato. Viver na vida comunitária. Servir a igreja. A gente vive cambaleando muitas vezes. Uma vez está bom, uma vez está ruim. Uma vez dá, uma vez não dá. E está fraco. E está desanimado, irmão. Nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos o exército de Deus. Somos o povo de Cristo. A gente precisa lutar, nos levantar.
Chega de falar que não dá, que está cansado, que é muita coisa. Enquanto nós estamos aí sendo engolidos por nossos problemas, crianças como essa aí estão no mundo, sendo vulneráveis a todas as situações possíveis. Enquanto nós aqui estamos parados, em cima dos nossos problemas. Nós precisamos assumir o nosso papel, porque o mundo está em solidão, o mundo está abandonado. O mundo está abandonado. Mas a igreja é o lugar onde nós pregamos, anunciamos o Deus vivo. Como o texto lhe diz, mas Deus faz com que o solitário viva em família. Repita comigo, mas Deus faz com que o solitário viva em família. Há esperança para aquele menininho lá de 8 anos. Há esperança para essas pessoas abandonadas no mundo. Há esperança para essas famílias que estão se destruindo, estão se acabando. Há esperança para o mundo. Há esperança. A igreja sinaliza essa esperança. Irmãos, a igreja é uma família espiritual. A igreja é uma família espiritual. As nossas bases de relacionamentos são espirituais. A nossa direção, os nossos valores, como falamos domingo passado, a nossa base são os princípios da Bíblia. São princípios que Deus tem nos ensinado todos os dias. Todo sentimento vem em nosso coração. Às vezes é revolta, às vezes é chateação, às vezes é tristeza. Mas a forma de trabalhar todo sentimento que vem em nosso coração é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É ela que vai direcionar a nossa vida. É ela que vai conduzir a nossa vida, porque a igreja é uma família espiritual. A igreja é uma família eterna. É uma família que não vai se acabar. Nós estamos ligados por toda a eternidade. Nós estamos ligados por toda a eternidade. A igreja é um lugar, irmãos, onde agrega todo tipo de pessoas. Eu estava até comentando esse dia com o Renato, eu sou a favor de políticas afirmativas, ou seja, de você ter cotas, essas coisas aí, né? Só um parêntese rápido. Mas a igreja, irmãos, enquanto o mundo está militando, enquanto o mundo está se movimentando para fazer várias coisas, a igreja já vive isso. Aqui é o lugar, irmãos, aqui é o lugar onde todos nós nos reunimos aqui, ó. Independente de quem ganha mais, quem ganha menos, independente de onde você mora, independente do lugar que você veio, o que Cristo fez na minha vida, Ele fez na vida de cada um de vocês. Jesus nos tornou um nele. Nos tornou um nele. Aqui é o lugar, irmãos, aqui é o lugar onde todos se encontram. Pretos, brancos, ricos, pobres. Todos se encontram. No reino de Deus há justiça. No reino de Deus não há acepção de pessoas. Pelo contrário, o reino de Deus nos ensina a considerar o outro superior a nós mesmos. Considerar o outro superior a nós mesmos. No reino de Deus, irmãos, é o lugar onde o mundo ele precisa ver e enxergar. Tudo que vocês estão lutando aí fora, ó, vem aqui, passa uma semana com a galera aqui da Igreja, olha o nome grande, eu queria que mudasse esse nome, viu? Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Passa um mês com a gente, você vai ver. Você vai ver. Eu lembro que uma vez, não lembro quem, eu acho que foi a Madalena, não tenho certeza. Mas alguém falou assim para mim, ó, eu quero passar para a sua igreja. Eu falei, calma. Fica mais um pouquinho, vê as coisas erradas aí. Não se empolgue tanto, não.
Porque a minha preocupação é a pessoa olhar aqui, ver todas as nossas luzes aqui de fundo, né? Todos os nossos instrumentos de última geração, nosso púlpito de acrílico, e ficar assim vislumbrado, né? Falar, não, irmãos, a gente é muito mais do que essas luzes, do que esse púlpito de acrílico aqui, desse super palco gigantesco aqui. Olhe nossos erros, olhe nossas falhas. Deixa Deus tocar no seu coração, deixa Deus falar com você. Eu não lembro quem que foi, mas falei, segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho aí. Conheça-nos primeiro. Veja, foi você, né? Então, veja os nossos erros primeiro. Porque a igreja é tudo isso. Tem várias coisas boas, mas também tem muitas coisas difíceis. As coisas difíceis, irmãos, somos nós, viu? Somos nós. São as pessoas. Porque o restante aqui, ó, Deus, até hoje, Deus não deixa faltar nada aqui para essa igreja. Deus abre portas, Deus levanta pessoas. Ó, abriu, ó, tá vendo? Deus está falando, hein? Poder está aqui. Literalmente, as portas são abertas aqui. Agora o nosso coração que é duro. Diante disso, igreja é um lugar onde Deus dá o lar para os solitários. Ele liberta os presos. É o lugar onde Deus dá uma família para quem não tem. É o lugar onde Deus ele dá uma família para quem não tem. Irmãos, quantas pessoas sem referência paterna aqui encontraram uma referência paterna? Quando eu falo aqui, irmão, pelo amor de Deus, não estou levantando a bandeira dessa igreja, não, da igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Quantas pessoas sem referência paterna entraram na igreja e encontraram referência paterna? Irmãos, aqui a gente está vendo essas crianças aqui apresentando no teatro. Tem pessoas que pagam cursos do teatro para se dar bem em processos seletivos, em entrevistas, se darem bem em processos corporativos. O quanto que o teatro ele nos desenvolve enquanto pessoas para tirar a vergonha, a inibição, várias coisas. Eles pagam para isso. E o quanto que essas crianças aqui, ó, já estão sendo preparadas, inclusive, para os desafios que elas terão no mundo. Irmãos, não sei se todos sabem, mas a escola bíblica, ela surgiu para dar alfabetização para as pessoas que não sabiam ler e escrever. As maiores universidades que existem hoje no mundo são cristãs. São universidades cristãs. As pessoas estão esquecendo o quanto que a igreja, historicamente, tem um papel fundamental na sociedade. Eu poderia até colocar aqui, eu esqueci, mas tem um antropólogo, eu esqueci o nome dele, o nome do livro, eu sou muito ruim para isso. Ele fez um estudo de caso sobre a igreja evangélica brasileira. Ele fala que se converteu, mas quando ele fala que se converteu, ele não se converteu ao cristianismo, ele se converteu à ideia de igreja. E ele coloca a visão sociológica, antropológica da igreja. O quanto que a igreja contribui para a sociedade. E ele falando cada experiência. O antropólogo, né, na fala dele, eu concordo, o antropólogo é como se fosse um missionário. Ele tem que entrar na cultura. E ele entrou na cultura cristã. Ele vivenciou as comunidades evangélicas. E ele viu a importância da igreja nas comunidades, na vida das pessoas. Quantas pessoas sem referência de pai, de mãe, de família. Quantas pessoas aprenderam a ler estudando a Bíblia? Aprenderam palavras difíceis por conta da Bíblia. Quantas pessoas não tinham o hábito de ler, mas através da cultura devocional, aprenderam a ler livros, a ler Bíblia? Quantas pessoas estão fazendo diferença lá fora, através de tudo que têm aprendido na igreja? Da onde vêm os maiores músicos?
Do barzinho lá do seu Zé? Não, né? Vem da igreja. Vem da igreja. Porque aqui na igreja eles aprendem com o Renato a cantar e a tocar. Na igreja você aprende a tocar, a cantar, a se desenvolver. Irmãos, aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Nós, enquanto cristãos, a gente não pode deixar de entender a importância da igreja. Antes de você trocar a igreja por um jogo de futebol, lembre-se do que é a igreja de Cristo. Antes de você trocar a igreja por outros valores, lembre-se do que é a igreja de Cristo. Eu não estou dizendo para você, irmão, que para ir para o céu tem que estar aqui todo domingo, não estou dizendo isso não. Ah, pastor, domingo eu saio com a minha família, que bom, irmão, maravilha. Você não vai para o inferno por conta disso, não, fique em paz. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Quando eu falo de igreja, é viver a igreja, é estar na igreja, é estar em comunhão, é estar em sintonia com Deus. Qual que é o nosso papel nesse lugar, onde o solitário ele encontra uma família? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata os seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Para que vocês saibam que tratamos cada um como um pai trata os seus filhos. Aqui é o lugar aonde as pessoas vão encontrar a maternidade, a paternidade. Aqui é o lugar onde as pessoas vão encontrar o amor. Aqui é o lugar onde as pessoas vão construir uma nova visão de família. Um testemunho que eu guardei, que eu ouvi esses dias, de um jovem, ele falou assim para mim: pastor, depois do mês da família, eu decidi, eu quero ter uma família. Eu quero ter uma família. E eu vou lutar para ter uma família. Aqui é o lugar, irmãos. E eu tenho que pensar, eu como igreja. Aqui fala, né? E dando testemunho. Qual que é o meu testemunho de família? Qual que é o meu testemunho de família para esses que estão aqui? Qual referência eu estou passando de família para esses que estão aqui? Nós temos essa responsabilidade, porque pessoas estão vindo feridas, magoadas, machucadas, abandonadas, solitárias. E Deus me chamou. Eu sou igreja. Você é igreja. Paulo, ele tratava cada um como filho. Paulo tratava cada um como filho. Exortando, consolando, dando testemunho, para que cada um pudesse viver de forma digna de Deus. Que nossa oração seja, Deus, que cada um possa viver de maneira digna. Que cada um possa viver de maneira digna. Seja um intercessor. Ore por pessoas. Ore por vidas.
Seja alguém que ore. Seja alguém que sirva. Seja alguém que ama. Seja alguém que se entrega. Deixa de cobrar. Deixa de exigir. Deixa de ficar exigindo alguma coisa. Entregue afeto. Entregue amor. Entregue perdão. Entregue a sua vida. Esse é o lugar. Esse é o lugar onde Deus ele tem restaurado e salvado vidas. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela igreja. Vamos orar juntos. Fique em pé. Vamos orar. Em primeiro lugar, eu gostaria que você orasse por sua vida. Você é a igreja. Você é a igreja. Que o seu coração ore para que o seu coração se abra para essas pessoas que estão vindo do mundo, solitárias, abandonadas, com os laços cortados. Abra o seu coração para que Deus coloque o amor dele dentro de você. E que através de você pessoas encontram referências. Para que através de você pessoas encontrem amor, ensinamento. Para que através da sua vida pessoas sejam abençoadas. Nós somos a igreja de Cristo. Você é a igreja de Cristo. Ore. Se falta alguma postura sua enquanto igreja, peça para Deus te dar essa força. Fala para Deus que você quer tomar essa postura. Olha ao Senhor, você. Olha ao Senhor. Fale para Deus, eu quero ser igreja, Senhor. Eu quero ser igreja. Eu quero que o solitário encontre um lugar aqui. Olha ao Senhor. Senhor, cuide de cada família aqui, Pai. Cuide de cada casa, Deus. Cuide de cada um, cada lar, Pai. O diabo tem lutado, mas ele é um derrotado, Senhor. Há poder no nome de Jesus. Entre em cada família aqui. Que cada família seja a tua igreja, Pai. Que cada família viva o amor, o respeito. Que cada família viva o reino de Deus, Pai. Restaura, Pai, cada vínculo. Restaura cada um, Pai. Restaura em nome de Jesus. Senhor, levante cada um aqui esta noite, Pai. Levante servos. Levante servas, Pai. Pessoas que amam a igreja de Cristo. Pessoas que entendam que são a igreja de Cristo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, arranca todo pensamento negativo, ruim. Senhor, venha restaurar o interior de cada um, Pai. Restaure o coração de cada um, ó Deus. Oh, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Olhe para cada vida, Senhor. E levante aqui, Pai. Servos, filhos, que busquem a tua glória, o teu louvor, Pai. Senhor, essa igreja ela é tua, Pai. Essa igreja ela pertence a ti.
Que aqui seja o lugar onde o solitário encontre uma família, Pai. Que em nós ele encontre amor, Pai. Nada de competição, nada de inveja, nada de fofoca, Deus. Mas amor, entrega, Pai, afeto, misericórdia, graça. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Abençoe cada um, Pai. Que o Senhor venha usar as nossas vidas e que nós possamos glorificar e exaltar o Teu nome. Oh Deus, nos envie, Pai. Nos envie aos perdidos, Pai. Não queremos estar centralizados em nossos desejos, Pai. Não. Nós queremos olhar para o solitário, para o abandonado, Deus. Para esse mundo que não tem amor, não tem paz, não tem Cristo no coração. Senhor Jesus, que em nosso coração tem amor, Pai. E que nós como igreja possamos anunciar o Teu amor, a Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que cada um aqui possa ser como uma mãe. Que cada um aqui possa ser como um pai. Que cada um aqui possa exortar, consolar, dar testemunhos. Que cada um possa ter o desejo que todos vivam de maneira digna de Deus, Pai. Que essa seja a nossa oração. Nós pedimos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.